É bom ter lembrado, tinha esquecido. Então, galera, como a gente estava frisando aqui, a força de atrito é uma força que ela tende a atrapalhar o escorregamento entre as superfícies. Ou seja, você sempre vai ter que ver para onde o corpo está tendendo a escorregar. O atrito vai atuar no sentido contrário a essa tendência de movimento do corpo. Entendeu? Em qual sentido, galera? Seguinte, eu tenho essa caixa aqui. Nossa Senhora! E venho e aplico uma força para tentar empurrar essa caixa. Como a gente estava trabalhando algumas questões aí, não tinha atrito, então essa força aqui seria a força responsável pelo movimento do corpo. Só que agora que a gente está falando de atrito, você vai ter que pensar o seguinte: bem, se eu estou empurrando essa caixa horizontal para a direita e tem atrito entre a caixa e a superfície, essa força de atrito ela vai tender a atrapalhar o escorregamento desse corpo. Então ela vai atuar em qual sentido? Se o corpo tende a escorregar para a direita, o atrito que atuar sobre ele vai tender a ser para a esquerda, como eu estou fazendo aqui de vermelho. E a gente representa a força de atrito pela sigla FAT, força FAT, força de atrito. Então, por ser uma força, eu estou representando ela, eu não posso esquecer de colocar a linguagem vetorial. Então, está aqui, ó, FAT, vetor. Vou até botar aqui com outra canetinha para ficar melhorzinho desenhado. Então, galera, nesse caso aqui, o atrito ele está para a esquerda porque o corpo tende a se deslocar para a direita. Então, aqui eu tenho o centro do corpo, a força de atrito é essa força aqui que está tendendo a atrapalhar o escorregamento. Essa força aí é qual? Essa força que tende a ser para a direita é qual? É peso normal? Essa força para a direita é a força que esse carinha está fazendo. Esse cara está fazendo uma força querendo empurrar esse bloco. E o atrito está se opondo a essa força. Quando a gente representa dessa forma aqui, geralmente, o que os alunos pensam? Sempre o atrito vai apontar atrapalhando o movimento do corpo. Não é todo caso que isso acontece, tá? Recentemente caiu uma questão numa prova muito importante para vocês que vão fazer Enem futuramente, que ela é uma das bancas do Enem, que é a VUNESP. E a questão falava o seguinte: tinha uma esteira, tem uma esteira aqui, uma esteira tipo aquela de carregar produto, tipo aquela que geralmente tem no supermercado, aquela esteirinha lá. Pessoal, eu queria pedir para quem está com barulho aí, se puder desligar o som rapidinho, para poder não atrapalhar aqui os colegas. Então, galera, imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui uma esteira rolante, tipo aquela que tem lá no caixa do supermercado. Alguns supermercados têm uma esteirinha dessa, a pessoa aperta um botão, ela puxa os alimentos para cá. Aí o que acontece? Imagina o seguinte, eu tenho aqui um corpo, uma lata de Nescau aqui em cima dessa esteira, beleza? Tem uma latinha de Nescau aqui em cima dessa esteira, a latinha de Nescau aqui toda vermelhinha, vou pintar ela aqui bonitinho e tal. Beleza. Quando a mulher aperta o botão, aí que eu vou perguntar uma parada para vocês que eu queria muito que vocês tentassem responder. A mulher do supermercado foi lá, a caixa estava parada. A caixa estava parada. Aqui a caixinha de Nescau, de sucrilho, qualquer coisa. Em cima da esteira. Então tá, a latinha está aqui parada, ou a caixinha está aqui parada. A mulher aqui do caixa apertou o botão e de repente a esteira começou a andar. Quando a esteira começou a andar, a caixa também começou a andar. Aí eu pergunto para vocês, galera, a esteira entrou em movimento. Qual força que está sendo aplicada na caixa que está puxando ela aqui na direção do movimento da esteira? Atrito? O que está mantendo ela presa à esteira, que quando a esteira se movimenta, ela se movimenta? É isso que vocês têm que se perguntar. Normal? Então, vamos lá. A normal aponta nessa direção aqui, ó. Então não pode ser a normal. Força Porque peso, a normal não... gravidade. Boa, o peso está apontando para cá, também não pode ser o peso. Ramon, por que não pode ser o peso e a normal que está puxando a caixa para a direita junto com a esteira? Porque elas não estão apontando no sentido do movimento da esteira. Tem alguma outra força atuando sobre a caixa que mantém ela presa, mantém a caixa aqui de sucrilho presa à esteira e faz ela andar junto com a esteira. Que força seria essa? Força de atrito? A força de atrito. Ah.
Isso aí. Então, nesse caso aqui em específico, quem está sendo responsável pelo movimento da caixa é o atrito. Como assim, Ramon? O atrito impede que quando a esteira anda, a caixa fique parada escorregando. Se não tivesse atrito, galera, pensa o seguinte, imagina que essa esteira fosse extremamente lisa, ou que colocasse detergente e água, que ela ficasse bem escorregadia. Quando a esteira andasse, a caixa, por inércia, ia ficar parado. Que é o que acontece, por exemplo, num experimento que o pessoal às vezes faz muito, que é você pegar um copo, você pega um copo, coloca uma folha de papel e coloca uma moeda em cima da folha de papel na direção da boca do copo. Quando você puxa a folha rápido, a moeda cai dentro do copo. Por quê? Porque o atrito entre a moeda e a folha não é suficiente para puxar a moeda junto com a folha. Não sei se vocês já viram esse experimento. Entendeu? É um experimento muito utilizado em inércia. Talvez eu até ache ele aqui. Que se eu achar é legal para... Oi, pode falar. Como que eu vou saber diferenciar a força-peso da força de atrito? A força-peso da força de atrito. A força de atrito, ela de uma certa forma, ela vai depender da força-peso. De uma certa forma, vai depender da força-peso. Quando eu for definir ela ali, vocês vão conseguir visualizar direitinho a diferença entre o atrito das outras forças. Deixa eu só ver se eu consigo achar esse experimento aqui, ó. Professor, a força tipo assim, eu posso falar que tem uma força da esteira, que movimenta a força atrito no mesmo movimento, no mesmo sentido da força da esteira, a força, no caso da esteira. Isso aí. Essa força de atrito é a força que a esteira está fazendo na caixa, que impede o escorregamento dela. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Sim ou não? Sim. Olha o experimento como é que é, ó. A pergunta é, por que que a moeda não acompanhou o movimento do papel? Por conta do atrito. Porque não teve atrito suficiente para puxar. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, na explicação, quando a esteira anda, a caixa anda junto com a esteira, porque o atrito impede que ela escorrega. Naquele caso ali do vídeo, a moeda escorregou. No caso que a gente acabou de ver agora do vídeo, a moeda ela vai escorregar. Então, na verdade, o atrito não foi suficiente para impedir o escorregamento da moeda. O papel foi, mas a moeda ficou. E isso evidencia a lei da inércia, que todo corpo em repouso tende a ficar em repouso. Tudo bem? Mas por que, Ramon, que na esteira, por que na esteira rolante, a caixa de sucrilho acaba acompanhando o movimento da esteira? Porque o atrito entre a caixa e a esteira é suficiente para não deixar ela escorregar, como a moeda escorregou. Então, o que você vai ter que fazer para a primeira coisa nós vamos ter que aprender a fazer? Saber para onde que aponta a força de atrito. A força de atrito você vai ter que pensar da seguinte forma. Se o corpo anda para a direita, ou tende a se deslocar para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Se o corpo tende a ficar parado, e a esteira está puxando ele, nesse caso aqui, ó, a esteira está andando para a direita. Para a caixa acompanhar a esteira, o atrito tem que ser para a direita. Então, você que tem que descobrir, e essa é a maior dificuldade dos alunos diante dessa matéria, você que vai ter que descobrir para onde que aponta a força de atrito. Então, é só você pensar o seguinte. Oi, pode falar. Pode repetir isso que você falou, essa síntese que você falou aí sobre para a direita, assim, para a esquerda, assim. Então, você vai ter que sempre pensar o seguinte, para onde o corpo está tendendo a escorregar? Por que eu falo tende a escorregar? Porque é relativo isso, tipo, depende da... É porque nem sempre o corpo vai estar em movimento. Por exemplo, se eu não fizer uma força suficiente para vencer o atrito, essa caixa vai continuar parada. Mas para onde que ela tende a se movimentar? Para onde eu estou empurrando. Então, se ela tende a se movimentar para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Se essa caixa tende a ficar parado, mas está em movimento para a direita, o atrito está puxando ela na direção do movimento. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu venho aqui e coloco numa rampa, eu vou lá e coloco uma caixa. Vim aqui nessa rampa, coloquei uma caixa. Para onde que vai apontar o atrito nessa caixa aqui?
Pra cima. Pra esquerda. Ó, uma pessoa falou para cima, outra pessoa falou para a esquerda. É isso mesmo? Vai ser pra cima no sentido da rampa, né? Tipo, paralelo à Isso, rampa. exatamente. Você tem que pensar o seguinte: se eu boto uma caixa na rampa, ela tende a se movimentar nessa direção aqui, ó, na direção da rampa. Descer, você não concorda? Que ela tende a descer a rampa? Sim. Se ela não está escorregando, não está descendo a rampa, A que é a caixa tá tendência parada? natural dela é descer, então a caixa está parada. Se ela não está escorregando, o atrito aponta para onde? Pra esquerda. Pra esquerda. Para a esquerda, não. Não é para a esquerda. Para a esquerda, quando vocês falam para a esquerda, eu entendo isso aqui, ó. Eu sei o que vocês estão querendo dizer, mas quando vocês falam para a esquerda, eu entendo isso aqui, ó. Então, como que eu explico, Ramon? Aí vocês vão falar assim, Ramon, eu quis dizer isso aí que você representou. A minha intenção era dizer isso, só que eu não sabia se eu falava para cima ou para a esquerda. Tá. Eu achei Então que você era pra vai falar. esquerda. Pro lado oposto. Então vocês vão falar o seguinte, e para o sentido oposto ao escorregamento. Então, como que vocês vão definir essa direção aqui? Sentido oposto ao escorregamento. Ou, por exemplo, o que a gente faz no plano inclinado com peso mesmo? Vocês lembram? Trabalhamos na aula passada. O que a gente faz com peso no plano inclinado mesmo? Decompõe. Decompõe. Decompõe em quais componentes? PX e PY. PX e PY. Quem é PX e quem é PY? PX é a aceleração com que cai e PY é a força que anula a normal. Então, PY anula a normal. Então, já vou ter que vir aqui, ó. Vai ter uma normal para cá para cima, que eu vou desenhar aqui de preto. A normal aponta vertical para cima sempre. Qual é a direção e sentido da normal? Tem que saber isso. Para onde que aponta a normal? Perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano. Então, se o plano está inclinado, a normal também vai inclinar para fazer 90 graus com o plano. Então, a normal está para cá. Inclinada também. Então, a PY, ela vai cancelar a normal, como vocês falaram muito bem aí. Essa é a PY. Por que essa PY, Ramon? Porque ela vai cancelar com a normal e a PX vai puxar ele para baixo da rampa, como vocês falaram direitinho aí. Muito bem, então vocês lembraram aí. Então, se a questão perguntar assim, nessa situação, qual a direção e sentido da FAT? Se você colocar oposta a PX, não está errado. A FAT ela é oposta a PX. Entendeu? A FAT é oposta a PX. Ela forma um ângulo de 180 graus com a PX, nesse caso aqui. Mas como que eu determinei essa direção da FAT? Que vocês determinaram, na verdade. Vocês pensaram o seguinte, Ramon, se essa caixa tende a escorregar para baixo, tende a descer a rampa, o atrito está impedindo o escorregamento dela, está sendo para cima. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é isso. Para você achar a direção e sentido da força de atrito, você vai ter que ver para onde o corpo tende a escorregar. O atrito ele vai tende, vou botar assim, ó, para ficar bem claro para vocês. A força de atrito tende, ou tenta, se quiser botar assim também, impedir o escorregamento entre as superfícies. Por que eu tenho que falar entre as superfícies? Porque entre a superfície do corpo e a superfície do plano, entendeu? Então, no caso aqui, ó, o atrito é a força que aparece entre o corpo e o plano da superfície, entendeu? Então, eu tenho que considerar os dois. Professor, Até aí, mas tudo bem, pessoal? no exemplo que você deu da esteira, da esteira do supermercado, tipo assim, como é que eu determinar, tipo assim, eu entendi o que você fez, só que, tipo, o corpo tava parado e ele tava tendendo a ir pra Sim. direita, no sentido Sim. da esteira do supermercado. Então, tipo, ele tava tendendo a escorregar pra direita. Então, a força... Não, vamos pensar o seguinte. Nesse caso aqui, quando eu coloco o corpo sobre a esteira, ele tende a ficar parado. Eu não estou aplicando força nenhuma nele. Ele tende a ficar parado. Como ele não fica parado, ele se desloca na direção da esteira, tem que ter alguma força puxando ele nessa direção.
Qual força que está puxando ele na direção do movimento da esteira? A que está impedindo que ele escorregue. Qual força que impede o escorregamento? Atrito. O Então, atrito. quando o Então, corpo ele esse está aqui... parado e ele tende a continuar parado, a força de atrito acaba meio que indo na Exatamente. direção na direção do escorregamento. Exatamente. Quando ele está Exatamente. parado, Perfeito. mas ele tende a se movimentar para a direita ou para a esquerda, para o lado oposto. Isso. Esse aqui é um caso particular. Quer ver outro exemplo? Esse aqui é um caso particular. Quer ver outro exemplo? Imagina o seguinte, que eu tenho aqui um caminhão. Então, eu tenho um caminhão aqui, a carroceria dele está aqui, ó. Carroceria do caminhão, a rodinha do caminhão está aqui, beleza, o caminhão está aqui. Aí eu quero transportar uma geladeira. Só que o motorista falou, cara, é para levar a geladeira para onde? Ou para outra rua ali. Aí o cara fala o seguinte, rapaz, não precisa amarrar não, eu vou devagarzinho. Aí eu venho aqui, coloco a geladeira aqui e não amarro ela em nada. A geladeira não está presa a nada. Quando o caminhão acelera para frente, para poder começar o movimento, ele tem que acelerar, ele está parado. A geladeira também está parada. Aí se o cara acelera bem devagarinho para frente, bota uma aceleração bem pequena, você vai perceber que a geladeira não vai se movimentar, ela também vai acelerar para frente, com a mesma aceleração do caminhão. Ela vai acelerar para frente com a mesma aceleração do caminhão. A pergunta é, quem está puxando a geladeira? O caminhão, presta atenção, a geladeira não está amarrada ao caminhão, ela está só apoiada aqui na superfície da carroceria. O caminhão, o motor do caminhão acelera ele para frente. Quem que vai puxar essa geladeira? Força de atrito. Responda para mim. A força de atrito. Quem? A força de atrito. Exatamente. Porque ele tinha tendência a continuar Por que a força de parado. atrito? Porque ele tinha tendência a continuar parado. Exatamente. Aí, para impedir, como ele não ia se movimentar, teve que seguir a direção do escorregamento. Exatamente. Pronto, é isso aí. Então, Aí, esses nesse dois caso, a gente casos não são... considera que ele está parado inicialmente? Então, vamos pensar. Se o caminhão está parado, a geladeira também está parada. Quando o caminhão acelera, o atrito tem que ser suficiente para não deixar a geladeira escorregar para trás. Porque você concorda comigo quando você está num carro ou num ônibus, se ele acelera para frente, seu corpo tende a ir para trás? Isso é a inércia, né? Seu corpo tende a continuar em repouso. O caminhão vai para frente, mas você tende a ficar parado. Então, parece que seu corpo está sendo jogado para trás, mas, na verdade, é a inércia do seu corpo. Então, na verdade, o atrito que está segurando a geladeira na carroceria do caminhão, fazendo ela andar junto na direção do caminhão. Então, o que você vai ter que sempre fazer? Você primeiro vai ter que ver para onde o corpo tende a escorregar. A força de atrito ela vai tentar impedir esse escorregamento. Entendeu? Então, primeira coisa é determinar o sentido da força de atrito. Segunda coisa, como que eu calculo a força de atrito? Força de atrito tem uma forma para calcular. Força de atrito é igual a μ, que eu já vou explicar para vocês, essa é uma letra grega, tá? É um Mzinho bonito assim, ó, que a gente chama de μ, é uma letra grega, μ, vezes a normal que atua sobre o corpo. Vamos lá, o que é esse μ? Esse μ é chamado de coeficiente de atrito. O que é o coeficiente de atrito? Você concorda comigo que cada superfície vai oferecer ao corpo um tipo de atrito diferente? Coeficiente de atrito. Cada superfície vai transferir ao corpo um tipo de atrito diferente. Por exemplo, você concorda comigo que o asfalto oferece mais atrito que o piso polido, o piso encerado? Sim. É uma coisa óbvia para vocês que o asfalto ele tem mais atrito do que o piso encerado, que o gelo, por exemplo, que é uma pista de patinação no gelo. Sim. Então, como que a gente diferencia as superfícies? Através dessa grandeza aqui, ó. O coeficiente de atrito ele vai a ser uma propriedade da superfície. Quanto mais rugosa ela for, quanto mais irregular ela for, mais atrito ela vai oferecer ao movimento do corpo. Entendeu? Então, por exemplo, na pista de patinação no gelo, vocês já viram aqui um jogo? Vocês já viram um jogo? Eu não sei o nome dele. É curling. Quem sabe inglês aí
Deve saber melhor. Eu acho que é isso aqui. Já viram esse jogo aqui, galera? É um jogo meio doido das Olimpíadas. Estão vendo a tela do meu computador aí? Sim. O curling é um jogo meio doido que só aparece nas Olimpíadas de Inverno, que é aquela Olimpíada que ninguém gosta de ver. Que o Brasil não. Logicamente, o Brasil não tem equipe na Olimpíada de Inverno porque não tem neve aqui, cacete. Olha só, galera. Olha o movimento do corpo, ó. Porra, é essa, gente? Do nada o vídeo voltou. Cacilda. Deixa eu voltar aqui. Vocês já viram isso aqui? Alguma vez na vida de vocês, galera? Sim, filme, né? Não tá aparecendo. Oi? Só vi faz. A força que ele faz é nesse momento aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui na hora que o cara joga. Então você tem que chutar cada vez mais forte para a bola ir cada vez mais longe, entendeu? Então, o coeficiente de atrito é uma propriedade importante. Geralmente, ele é uma propriedade que a questão dá ou ela pede. Não tem como a gente saber, não existe um coeficiente de atrito só, cada superfície tem o seu e não tem como gravar todos. Então, ou a questão dá essa informação ou ela pede. Uma coisa importante, galera, esse N aqui é a normal, é a força normal. No caso aqui, ó, eu vou ter a força peso e a força normal. Então, vocês falaram aí, Ramon, qual a relação que existe entre o peso e o atrito? Ou qual a diferença do atrito e do peso? No caso, o atrito, ele depende da normal. Só que quase todos os casos, a normal depende do peso. Nesse caso aqui, ó, normal vai anular com peso. Então, normal é igual ao peso e vai entrar aqui na fórmula da força de atrito, entendeu? Então, quanto mais pesado for o corpo, quanto mais massa o corpo tiver, maior vai ser o valor da normal sobre ele, nesse caso aqui elas se anulam, né? E mais difícil vai ser de vencer o atrito que está atuando sobre o corpo. Por exemplo, se eu pedir para você falar, para fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui consegue arrastar a geladeira da casa agora? Vocês conseguem arrastar a geladeira da casa de vocês agora? Vou ali arrastar a geladeira. Talvez sozinho vocês não vão conseguir. Por que vocês não vão conseguir? Porque a força de atrito, Por que vocês... a força de atrito vai ser muito superior à nossa força sozinho? Por quê? Isso, exatamente por isso. Mas por que a força de atrito vai ser superior? Porque a força normal está igual ao peso? Uma coisa assim? Porque a geladeira tem uma massa maior, não é isso? A geladeira tem uma massa grande. E se ela tem um peso grande, se ela tem uma massa grande, ela vai ter um peso grande. Como o peso anula com a normal nesse caso, o atrito vai depender da normal. Então, quanto maior é o peso, maior é a normal, e quanto maior é a normal, maior vai ser o atrito. Então, é importante dizer para vocês que o atrito ele depende diretamente da normal sobre o corpo. Ramon, por que o atrito não depende do peso e depende da normal? Vou explicar para vocês agora. Já vou deixar você falar já, Paulo Vitor, rapidinho. O peso do corpo eu não consigo mudar, mas a normal sobre ele eu consigo. Vou dar um exemplo para vocês. Paulo Vitor foi lá, passou pro vestibular, vai morar fora, e chegou a geladeira lá na casa dele. Aí ele vai falar assim, pô, como é que eu vou botar essa geladeira no lugar? Aí ele vai lá, chama um colega dele de faculdade e fala assim, pô, meu camarada, me ajuda a botar a geladeira no lugar ali. O cara, pô, vambora. Eles percebem que quando eles fazem uma força para cima, olha só a explicação, isso aqui é muito importante que eu estou falando agora. Paulo Vitor e o colega deles percebem que quando eles fazem uma força para cima, eles não conseguem tirar a geladeira do chão, mas a geladeira se move com mais facilidade. Eu acho que todos vocês, pode até não lembrar, mas todos vocês já perceberam isso. Você vai fazer uma forcinha para cima, eu vou chamar uma forcinha aqui de força F, essa força não vai ser suficiente para tirar o corpo do chão, mas vai fazer ele escorregar com mais facilidade. Por que, galera, que se eu pego a geladeira para arrastar ela, peguei a geladeira e fiz uma força para cima, eu diminuo um pouco o atrito sobre a geladeira. Então eu vim aqui, ó, abracei a geladeira e fiz uma força para cima e o atrito diminuiu um pouco. Por quê? Tenta me explicar por que fazendo essa força. O peso diminui? Exatamente. Ó, quando o peso diminui, isso que geralmente os alunos falam. Quando eu faço uma força para cima, o peso diminui. Não é o peso que diminui. Quem diminui é o quê? A normal. Antes de eu aplicar essa força, normal era igual ao peso. Antes de eu aplicar a força,
normal era igual ao peso. Depois que eu apliquei essa força, eu vou ter normal mais a força que eu apliquei, que as duas estão para cima, é igual ao peso, porque eu não estou conseguindo levantar a geladeira, mas eu estou diminuindo o valor da normal. Então, a normal agora vai ser o peso menos a força que eu apliquei. Então, galera, depois, a normal aumenta ou diminui? Depois que eu apliquei essa força para A cima, normal ó, diminui. antes, Diminui. exatamente, antes a normal era igual ao peso. Agora, normal é o peso menos a força que eu apliquei. Então, a normal, quando eu fiz essa forcinha para cima, eu não consegui tirar a geladeira do chão. Mas por que eu consegui arrastar com mais facilidade? Tudo Porque tem uma quando você explicação multiplicou física. ali, a multiplicação ficou com um valor menor no N, é isso? Exatamente, porque a normal ela vai diminuir de valor, consequentemente o atrito vai diminuir. Então, vocês Eu tenho como entenderam aplicar o por peso que a na normal... fórmula? Então, nesse caso aqui, você vai poder dizer que a normal é igual ao peso. Nesse caso aqui, não. Então, por isso que tem aluno que fala assim, Ramon, eu posso colocar que força de atrito é um mi vezes o peso? Nesse caso aqui, normal é igual ao peso? Nesse aqui do plano inclinado? Sim. Nesse caso, normal é igual ao peso? Não, é igual PY. É igual não, a igual PY. a... E como que eu calculo PY? E como que eu calculo PY? Vamos ver se vocês lembram. Seno de teta. Seno de teta. Seno. Ai, não. Muito bem, pessoal. Pô, muito bem. Seno é PX, PX peixeno, PY pescoço. Exatamente. Então, eu não posso dizer que a FAT depende do peso. Ela depende de quem? Da normal. Não se esqueçam disso. Por quê, Ramon? Porque o peso nunca muda. Se a massa do corpo é a mesma, o peso vai ser o mesmo. O que muda é a normal que atua sobre ele. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. Nós vamos para a última parte para terminar de explicar atrito. Então, vamos para a última parte. A última parte é a seguinte, galera. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto mais vocês tentam participar da aula, mais vocês aprendem. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Eu vou desenhar um carro aqui, ó. Vou desenhar um carrinho, a roda dele aqui. A roda dele aqui. E eu acredito que todos vocês que estão aqui já tentaram alguma vez na vida de vocês empurrar um carro sozinho. Estou mentindo? Alguém aqui nunca tentou empurrar um carro sozinho? Alguém que fala, Ramon, eu nunca tentei empurrar um carro sozinho, nunca fiz isso. Isso aí para mim é coisa de doido, de gente que não tem o que fazer. Eu acho que não. Eu acho que todo mundo já teve aquela curiosidade de falar, cara, será que eu consigo empurrar esse carro sozinho? Sem a ajuda de ninguém? Tem esse aqui que você já viu, não preciso mandar foto, mas eu vou te mandar do amor. Já, galera. Alguém aqui nunca tentou empurrar um carro sozinho? Esse valor, ele é branquinho, mas é super cheiroso, ele é todo Pessoal, maravilhoso. desliga o microfone aí, desliga o microfone aí. Desliga o microfone Só que aí. esse de loura, A pessoa não tá ouvindo. quem faz luz e tal, O senhor tá batendo mó Liga papo você. ali ele é com shampoo de branquinho, louro. entendeu? Desliga Eu não sei quem você. é. Pega na cor, certo? É Você Rafaela. sabe quem é? Rafaela? Rafa? Tá, desliguei ela. Ah, não, desligou, gente. Pessoal, show de Amor. bola. Vamos lá. Posso explicar Oi. aquele negócio, não eu vou acabar esquecendo que eu tinha te chamado aquela vez. Manda aí, mano. Manda aí, foi mal, manda aí. É que, tipo assim, eu não entendi naquela parte ali em cima da forma, porque tá entre as superfícies. Sim. Você escreveu. Então, quando você fala entre a superfície, é porque eu tenho duas superfícies aqui, que é a superfície do corpo e a superfície do chão. O atrito ele vai depender das duas superfícies, é o atrito entre elas, entendeu? Por quê? Às vezes você tem até uma superfície lisa, mas você tem um corpo áspero, entendeu? Então, esse coeficiente de atrito não é o coeficiente de atrito do chão, é das superfícies, do chão e do corpo que está escorregando. Quase sempre, Paulo Vitor, a gente esquece, a gente despreza o chão. A gente considera só quando que a superfície do chão vai ser importante. Raramente aconteceu isso aqui, tá? Eu já fiz umas duas questões assim, ó. Eu tenho um corpo em cima do outro, como eu estou desenhando aqui para vocês, ó. Olha só que questão doida. Eu tenho um corpo aqui em cima, que é o corpo A, e o corpo aqui embaixo, que é o corpo B. O que acontece? O cara foi lá e fez uma força no corpo A. Fez uma força aqui no corpo A.
Só que quando ele puxou o corpo A, o corpo B veio junto. Explica isso para mim, Paulo Vitor. Você entendeu o que eu falei? Eu puxei o corpo de cima, o corpo A. O B veio junto, não veio só o A. Por quê? Explica isso para mim, Paulo Vitor. O atrito entre o corpo A e o B é muito grande, entre o B e o chão é muito baixo? Exatamente. Muito bem. Perfeito, Paulo Vitor. Para o B se movimentar junto com A e os dois andarem como se fosse um só, é porque o atrito entre os corpos está puxando o B para frente. Esse atrito impede que A escorregue sobre B e, ao mesmo tempo, puxa o corpo B para frente. Então, nesse caso aqui, Paulo Vitor, eu represento o atrito tanto no corpo A quanto no corpo B. Por quê? Porque o atrito é entre as superfícies dos dois blocos aqui, ó. Nesse caso aqui, eu não preciso representar o atrito aqui no chão, porque o chão não vai se deslocar. Entendeu, Paulo Vitor? Por isso que eu falo entre as superfícies. Show de bola? Entendi. E outra coisa, na fórmula ali, como que eu escrevo o coeficiente do atrito? Que eu não entendi muito bem como que escreve. Como assim, como que Cadê o escreve? O que é aquilo? É um M? Então, é uma letra que parece um M, aquele M tipo de casamento, assim, uma letra grega chamada Mi. É um M com a parte de cima igual a um U. É tipo assim, ó, agora eu fiz direitinho. Mi. É uma letra grega. E outra coisa importante, ó, como que eu calculo o Mi? Dividindo a força de atrito pela força normal. Qual a unidade de força de atrito? Toda força é dada em qual unidade de medida, galera? Toda força é dada em qual unidade de medida? Newton. Muito bem. E a normal é uma força, é dada em qual unidade de medida? Newton. Newton também. Então, olha só, eu estou dividindo uma grandeza que é dada em Newton por outra grandeza que é dada em Newton. As unidades vão cortar. Qual unidade que vai sobrar para a força de atrito, para o coeficiente de atrito? Newton. Não. Se eu cortei, não sobrou nenhuma. Então, a gente diz que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. O que é uma grandeza adimensional? Adimensional significa que não tem dimensão de unidade. Adimensional significa que ela não tem unidade de medida. Então, é a primeira grandeza que vocês estudam no primeiro ano que ela não tem unidade de medida. O atrito não tem, o coeficiente de atrito não tem unidade de medida. É uma grandeza que ele vai te dar só o valor. Então, você vai chegar numa questão, lá vai estar. Admita que o coeficiente de atrito entre as superfícies é 0,2. Ramon, cadê a unidade de medida? Não tem. O coeficiente de atrito não vai ter unidade de medida. Posso voltar para o exemplo aqui do carro, galera? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Só uma perguntinha. Tem algumas chances, tipo assim, numa prova eles derem a força sem ser em Newton pra gente converter? Não, geralmente, dificilmente. Se a questão te der uma força que não seja em Newton, ela tem que te dar o fator de conversão. Porque a gente só trabalha com Newton no ensino médio, a gente não fala em outras grandezas. Existem outras unidades de força? Existe. Libras, não, Libra é massa, perdão. Quilograma força, Dina, são unidades de força, só que não são muito usuais, então geralmente tem que te dar o fator de conversão. Aí vamos por exemplo aqui, galera. Todo mundo na vida já tentou empurrar um carro sozinho. Quem já conseguiu? Quem de vocês consegue empurrar um carro sozinho? Pode falar. Ramon, eu consigo. Eu já tentei e empurrei o carro do meu pai sozinho. Por alguns metros. Não consegui empurrar ele de Campos a Gruçaí. Quê? Acho que ninguém, né? Foi? Ninguém nunca conseguiu empurrar um carro sozinho? Professor, Eu acho que depende ninguém. do plano. Acho que depende do plano. Não, eu não tô perguntando do que depende. Eu tô perguntando o seguinte: o carro tá com freio de mão solto, você já conseguiu alguma vez empurrar ele sozinho? Por 1 metro que seja, mas você já conseguiu? Ah, sim. Dependendo do plano, eu consegui. Eu acho que é possível se você levantar ele. Gente, presta atenção. Eu não tô perguntando se é possível, se não é. Eu tô perguntando se vocês já fizeram isso. Alguém do grupo já fez isso? Ramon, eu já consegui empurrar um carro sozinho. Eu não estou perguntando se é possível, se não. Eu estou perguntando se alguém já conseguiu, porque eu já consegui.
Alguém já conseguiu empurrar um carro sozinho? Ninguém do grupo nunca conseguiu empurrar um carro sozinho. Não é possível que num grupo de 29 pessoas não tenha um que não tenha conseguido empurrar um carro sozinho. Eu posso Eu já. considerar o plano se tá no... Não, Daniel, presta atenção. Daniel, você já conseguiu empurrar um carro sozinho? Não. Não, beleza. Então, Daniel não conseguiu. Alguém do grupo já conseguiu empurrar um carro sozinho? Ninguém nunca conseguiu empurrar um carro sozinho. Gente, se não tiver Maia infância, falou não, aqui não é no chat. possível. Maia falou aqui no chat que já. Eu já consegui. Maia falou que já conseguiu. Então, tem gente que já conseguiu. E não é difícil empurrar um carro sozinho. Só que quem já conseguiu empurrar um carro sozinho já deve ter percebido que você faz mais força para tirar o carro do repouso do que para manter ele em movimento. Como assim, Ramon? Para você quebrar a inércia, que é você colocar ele em movimento, você tem que fazer uma força maior. Isso porque toda vez que você vai empurrar um objeto, você percebe isso. Quando o objeto é mais pesado, você faz uma força inicial maior do que para manter ele depois escorregando. Nós vamos ter sempre dois tipos de atrito atuando sobre o corpo. O atrito estático e o atrito cinético ou dinâmico. Qual é a diferença de um para o outro, galera? Eu acho que na palavra vocês conseguem matar. Qual é a diferença do atrito estático O ou para o estático atrito é o que você dinâmico? usa tá em para repouso e poder outro em quebrar a movimento. inércia. E o cinético é o que você Muito bem, muito bem. O estático é para quando está em repouso, o cinético é para quando está em movimento. O estático é para quando é para quebrar a inércia, que eu tenho que fazer para quebrar a inércia. Vocês responderam certinho. Muito bem. Ramon, e qual vai ser a diferença se a normal aqui, nesse exemplo aqui, ó, quais são as forças que estão atuando sobre o carro? Peso, normal, a força que eu estou fazendo e a força de atrito. São essas forças que estão atuando sobre o carro. Ramon, qual é a diferença se a normal é a mesma? Ela está anulando com peso, ela é a mesma, tanto para o carro em repouso quanto para o carro em movimento. Toda vez que você pegar uma questão que tiver os dois tipos de atrito, que você tem que considerar os dois, ela vai te dar dois coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito estático, que é para quando o corpo está parado sobre a superfície, e o coeficiente de atrito cinético, que é para quando ele já está em movimento. Uma coisa que é muito importante, o atrito estático ele é sempre maior que o atrito cinético. Sempre. Ele sempre é maior que o cinético. Ou seja, você sempre vai fazer mais força. Ramon, muda alguma coisa na fórmula? Não. Só o valor do coeficiente. A normal é a mesma. O que vai mudar o atrito é que o coeficiente de atrito cinético ele é sempre menor que o estático. Então, toda vez que eu for fazer uma questão disso, se ela me der dois coeficientes de atrito, o maior é sempre qual? É sempre o estático. E o menor é o cinético. É mais fácil você fazer uma força para quebrar, para manter o corpo em movimento, do que para você quebrar o repouso. Porque o atrito estático ele é sempre maior. Só que para a gente exemplificar isso aqui, eu vou salvar isso aqui que depois eu mando para vocês. Quem quiser dar um print aí, a hora de dar um print agora para mandar lá no grupo ou tirar foto da tela. Mas eu vou salvar aqui que depois eu mando para vocês também. Sim. Área de trabalho. FATPISM. Mano, eu tô com uma fome, porque eu tô quase desmaiando. Beleza, galera. Eu vou passar a seguinte situação aqui para a gente poder fechar a parte teórica da aula. Eu vou dar um seguinte exemplo para vocês. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um corpo que está sobre uma superfície. Esse corpo é um corpo... Vou botar uma geladeira. Quanto que vocês acham que é a massa de uma geladeira? Fala para mim. De quanto vocês acham que é a massa de uma geladeira? Uns 120 quilos? Não sei. 120 quilos talvez seja ela vazia. Ela cheia vai beirar aí uns 200 quilos, 150, por aí. Pô, 120 quilos tem quase eu. Quantos quilos vocês acham que eu tenho? Pode falar, galera. Não vou ficar chateado, não.
60. Você tem Eu uns tenho 80 60 e quilos? Quem falou 80 e Uns pouco? 100. Tem 70, você é magrinho, pô. Eu falei 80 e pouco. Que isso, José? José que falou? Foi. 80 e pouco? Eu tenho 110 quilos, galera. Eu tenho 110 quilos. Eu sou um pequeno mamute. É um número bonito. Não é tipo Qual 111, é 110. É um número direitinho. Eu acho que eu já dei uma emagrecidinha. Eu acho que voltei para academia, eu acho que eu devo estar com 108. Mas todo mundo fala, Ramon, acho que você deve ter uns 80, 90 quilos. Tá doido, quem me dera. 80, 90 quilos eu tinha quando eu tinha 12 anos. Aí, galera, se liga só. Eu vou fazer uma força aqui para empurrar essa geladeira. Aí eu vou dar para vocês 3 informações. A massa da geladeira, eu vou botar aqui 200 quilogramas. Eu vou colocar aqui o coeficiente de atrito estático de 0,3 e o coeficiente de atrito cinético de 0,1. Eu quero saber o seguinte, se eu fizer uma força aqui, de 200 newtons, eu consigo movimentar essa geladeira? A primeira pergunta é essa. Se a força que eu aplico for de 200 newtons, eu consigo mover essa geladeira? O que eu preciso calcular para saber se eu consigo mover essa geladeira? Com coeficiente estático. Exatamente. Eu preciso calcular o que com coeficiente estático? O que eu preciso calcular? A força de atrito fazer ME vezes a normal, vezes 200. Muito bem, muito bem. Exatamente isso, galera. Vou vir aqui, vou representar a força peso. Vou representar a força normal. O que acontece com o peso normal nessa situação aqui? Do plano horizontal? Eles se anulam. Eles se anulam, muito bem. N é igual a P. Então já vou vir aqui, eu já vou cortar, faz isso no vestibular que ajuda. Já vem aqui, você sabe que o corpo não vai se movimentar verticalmente, então a normal está anulando com peso. Já vou vir aqui, vou fazer um corte na normal e um corte no peso. Então vamos lá. Falaram aí, não sei quem foi que falou, mas falaram direitinho. Ramon, calcula a força de atrito estático. Não sei se foi Duda que falou. Calcula a força de atrito estático. Como que eu calculo a força de atrito estático, Duda? Fala para mim aí. Você faz 0,3 vezes 200? O Mi estático vezes a normal, ó, cuidado. 200 é a massa. A normal, ela está anulando com quem? Ah, tá, com peso. Peso. A normal, ela está anulando com peso. Como que eu calculo o peso da geladeira? Ah, tá. Faz 200 vezes 10. Isso. Então, a normal é igual ao peso, que é igual a 200 vezes a gravidade, que é 10. Então, isso aqui vale 2.000 newtons. Aí eu pego a normal e substituo aqui. Vou usar o coeficiente de atrito estático, porque eu quero saber qual a força, se a força está sendo suficiente para mover, para empurrar a geladeira. Então, ela está parada. Então, vamos lá. Força de atrito estático. Quanto que vale o Mi estático? 0,3. Quanto que vale a normal? 200. 200 não. 200 é a massa. A normal é igual ao peso. Eu vou tirar essa casa decimal e esse zero. Acho que todo mundo daqui que está assistindo a aula sabe que a gente pode fazer isso. Então, sobrou 3 vezes 200. 3 vezes 200 dá quanto? Três vezes 200 dá quanto, gente? 600. 600. Mandaram aqui no chat, qual a Ramon, unidade que não medida? entenderam. Newton. Não entenderam o quê? Não entenderam o quê? Fala aí. O que é o 0,3 e o 0,1. São os coeficientes de atrito. Olha o símbolo aqui, ó. É o Mi, o coeficiente de atrito entre a superfície e a geladeira. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. É porque eu tenho dificuldade de fazer essa letra, que é descomunal, mas ela tá aqui, ó. É o coeficiente de atrito. Deixa eu apagar aqui para fazer essa merda de novo, que eu não consigo desenhar essa letra.
Mas o atrito, ele depende. que Isso ele aqui são os falaria coeficientes se de fosse- atrito. Tá Oi? perguntando agora se o vestibular sempre vai dar o valor do coeficiente. Isso, sempre dá. Se ele não der o coeficiente, provavelmente ele vai pedir. Calcule o coeficiente de atrito, mas ele sempre dá, quase sempre dá. Isso aí. Perguntaram mais alguma coisa aí? Acho que não. Ela agradeceu. Então tá show. Beleza, galera. Isso aqui são os coeficientes de atrito que eu dei para vocês e o vestibular geralmente dá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: 200 newtons foi a força que eu fiz na geladeira. Eu consigo mover essa geladeira? Responde para mim. Não. A força de atrito é muito maior. Justifica a que sua a força que você fez. resposta. Não, porque Justifica a sua resposta. A força de O atrito pismo, é ele vai superior fazer à força isso. imposta pelo corpo. Exatamente. A força de atrito. Qual força de atrito? Você tem que destacar. Se ele deu Força os de dois atrito coeficientes, você estático. tem que destacar. Exatamente. Se a força de atrito estático é maior que a força que eu estou aplicando, o corpo não vai se mover, ele vai continuar em repouso. Teve uma Se questão fosse- de um vestibular que vocês... Oi, pode falar. Se fosse, tipo assim, se a força que a pessoa aplicasse fosse, sei lá, 601 e a força de atrito deu 600, eu poderia falar que sim, que ela conseguiria mover? Sim, sim. Para você mover o corpo, aí que vem a resposta. Se ele perguntasse assim, letra A, ele perguntou: a força de 200 newtons que eu apliquei sobre o corpo é suficiente para movê-lo? Vocês responderam perfeitamente. Não, porque a força de atrito estático mantém o corpo como? Estático mantém o corpo como? Inércia. Parado. Cuidado com inércia, porque inércia pode ser parado ou em MRU. Então você fala parado. Estático mantém o corpo em repouso. Para ele movimentar, como a força que ele está fazendo é menor que a força de atrito estático, que mantém o corpo em repouso, então ele não vai conseguir mover o corpo. Então a letra A, a resposta é essa. Ele vai conseguir mover o corpo? Não, porque a força de atrito estático é maior que a força que ele aplicou. Aí a letra B vai perguntar o seguinte: qual a força mínima para tirar o corpo do repouso, para quebrar a inércia do corpo? 601 newton. Qual a força mínima para colocar o corpo em movimento? 601 601 newton. 601 newtons? Não, vocês estão sendo muito precisos. A resposta desse item B tem que ter assim, exatamente, Paulo Vitor. Qualquer força maior que a FAT estático, que vale 600 newtons. Ramon, essa é a resposta. Se você falar assim, Ramon, 601, se você aplicar uma força de 600,00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 0
201 é qualquer força maior que 600 newtons. Fala, Paulo Vitor. Tipo assim, eu entendi. O corpo ali está parado, então você teria que usar o coeficiente estático. Por que estático, o coeficiente cinético, se o corpo está parado? Porque se você for usar o coeficiente de atrito cinético, você já está garantindo que você já colocou o corpo em movimento. E a pergunta não foi relativa a isso. A pergunta foi, entendeu? Quando você usa o coeficiente de atrito cinético, você já garante que o corpo está em movimento. Nós vamos chegar lá e você vai entender. A letra C, isso foi perguntado uma vez no ITA. Quanto que vale a força de atrito nesse momento aqui? No momento que ele aplicou uma força de 200 newtons, quanto que vale o valor da força de atrito? Quase todo mundo erra essa. É 600 menos 200. Não. Não? Não. Ah, não, é 2.000 menos 200. Não. Ah, não desisto. Quem sabe responder? Quanto que vale a força de atrito nesse caso que ele aplica 200? A pergunta isso foi uma questão uma vez do ITA. Quanto que vale a força de atrito? Nesse caso aqui, essa faixa aqui. 99% dos alunos responderam 600. Tem que somar os dois coeficientes de atrito, não? Não. A questão é o seguinte, deixa eu explicar uma parada para vocês. Quando eu calculo essa força de atrito aqui, eu estou calculando a força de atrito máxima que atua sobre o corpo. Para que serve a força de atrito estático? Para você saber
Qual a força que você vai precisar fazer para movimentar o corpo? Só serve para isso. Repetindo, a força de atrito estático é a força de atrito máxima. Ela serve para você saber qual a força que você vai ter que fazer para colocar o corpo em movimento. Para isso que serve a força de atrito estático. Ramon, mas nesse caso aqui, quanto que vale a força de atrito? Nesse exemplo, 200 newtons. Ih, Ramon, agora eu viajei. Por que a força de atrito vale 200? Qual o valor máximo que ela pode chegar? 600. 600. Se eu falar que ela vale 600, olha o que vai acontecer. O corpo está parado, não está? Se eu fiz 200, o corpo está parado. Se eu falar que ela vale 600, o atrito vai empurrar a pessoa para trás. Você já pensou nessa hipótese? Você vai empurrar a geladeira e ela te empurra para trás? E você sai se deslocando para trás? Então, galera, por que ela vale 600? Justifique sua resposta. Como a geladeira está em repouso, a resultante sobre a geladeira tem que ser igual a zero. Então, a normal vai ser igual ao peso e a FAT que está atuando sobre a geladeira vai ser igual à força que eu aplico. Ramon, mas não estou entendendo nada. Você não acabou de falar que ela vale 600? Não. Ela pode chegar até 600. Se eu faço 10, ela vale 10. Se eu faço 100, ela vale 100. Se eu faço 200, ela vai valer 200. Por que ela tem que ser igual à força que eu aplico? Para a resultante ser zero. A geladeira está parada, a resultante tem que ser nula. Se eu faço 500, ela vale 500. Se eu faço 600, ela vale 600. Quando a força que eu aplico é igual à força de atrito máximo, que é estático, a gente usa uma palavra importante na física, que é iminência de movimento. Eu quero agora uma pessoa boa de português aí. Quem aí sabe o que significa a palavra iminência? Alguém aí bom de português? Exatamente. Iminente é uma coisa que está prestes a acontecer. Perfeito. Então, quando eu falo que o corpo está na iminência de movimento, significa o quê? Que ele está prestes a se movimentar. Muito bem, Duda. Exatamente isso. Esse corpo está prestes a se movimentar. Quando eu faço uma força igual à força de atrito máximo, esse corpo está prestes a se movimentar. Qualquer forcinha a mais que eu faço, ele vai entrar em movimento. Entendeu? Então presta atenção. Enquanto eu não chego no valor da força de atrito máximo, que é estático, a força de atrito é igual à força que eu aplico para manter o corpo em repouso, para a resultante ser zero. Agora, para a gente finalizar, vai no que Paulo Vitor falou, letra D. Qual a força que eu tenho que aplicar para que o corpo sofra uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Então, galera, para isso aqui acontecer, você já sabe que para responder a letra D, a gente vai ter que considerar que a força que eu aplico é maior que a força de atrito estático e é cinético. A força que eu estou aplicando é maior que a força de atrito estático, que por sua vez é maior que a força de atrito cinético. Não necessariamente. Se eu já coloquei o corpo em movimento... Pergunta, Ramon? A pergunta é, qual a força que eu tenho que aplicar para manter o corpo acelerando com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Então, para o corpo acelerar, a força resultante ela tem que ser diferente de zero. Como que eu calculo força resultante? Segundo a lei de Newton, por favor, não se esqueçam isso nunca mais na vida de vocês. Isso. Massa vezes aceleração. Quanto que vale a massa? 200. E a aceleração que eu pedi aqui na letra D? 1 metro. Aí a força resultante ela vai ser de 200 newtons. Como que eu tiro a resultante dessas 4 forças aqui? Normal anula com peso. Esquece essas. Quem vai ser maior? A força que eu aplico ou a FAT? A FAT. Só que a pergunta que eu vou fazer para vocês é, que FAT que é essa? É a FAT cinética? Cinética. Exatamente. Nós calculamos a FAT cinética ou estática?
estática, tem que calcular a cinética. Então, vamos calcular a fase cinética. Como que eu calculo a fase cinética? MC, coeficiente. Isso, coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Quanto que vale o Mi cinético, coeficiente de atrito cinético? 0,1. E a normal que está atuando, que é igual ao peso? 2.000. Quanto que é 0,1 vezes 2.000? Corta o zero com essa casa, vai dar quanto? Então, a fase cinético vale 200 newtons. Então, galera, para resultante, ó, muito importante, a força resultante aqui, ó, que eu vou colocar aqui de azul, ela vai ser na direção da força que eu estou aplicando, porque sou eu que estou acelerando, eu estou vencendo o atrito para ter essa resultante aqui, e essa resultante vai gerar uma aceleração no corpo, de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força resultante vai ser a força que eu aplico, que está acelerando, menos o que está atrapalhando, que é o atrito cinético. Força resultante, a gente calculou que vale 200. A força que eu estou aplicando é o que eu quero saber. E o atrito cinético vale quanto? 200. Então, a força que eu aplico é de 400 newtons. Aí você vai... Agora é o momento que o aluno viaja. Que ele fala assim, Ramon, estou muito confuso. Porque você falou que para movimentar tem que aplicar uma força de 600. Como que uma força de 400 está acelerando o corpo, se ele está parado? Eu já apliquei uma força para tirar ele do repouso. Lembra que eu falei com vocês quando a gente vai empurrar o carro? Galera, quando a gente vai empurrar um carro, a gente faz uma força maior para quebrar a inércia, para colocar o carro em movimento, do que para manter ele em movimento. O atrito diminui quando o corpo está em movimento. Então, olha só, o atrito ele vai cair de 600 para 200. Por que ele vai cair, galera? Por que o atrito vai cair? Porque a gente já quebrou o repouso. Porque a gente já colocou o corpo em movimento. Então, lá no início, quando eu fui colocar a geladeira em movimento, eu fiz uma força maior que 600. Para manter ela em movimento com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, eu vou ter uma força menor aqui. Tudo bem, galera? Então, basicamente, a aula de hoje é isso. Eu vou tentar, não vou prometer, tá? Eu vou falar com vocês. Eu vou tentar, no sábado, dar uma aula extra para vocês, para a gente resolver exercícios de lei de Newton, tá bom? Se eu puder, se não tiver nenhum outro compromisso, eu vou avisar vocês no grupo com antecedência o horário dessa aula extra. Só para a gente resolver exercício de lei de Newton, tá bom? Vocês têm que ficar fera nessa matéria. Oi. Por que sábado fica ruim para vocês? Sábado é, porque o pessoal vai viajando também. É, porque vai ter o feriado agora, muita gente vai viajar. Eu vou ficar na casa. Tá, tem feriado. Tem feriado, não é? Porque, tipo assim, o problema para mim da sexta-feira, que geralmente sexta-feira eu tenho aula no mestrado. Então eu vou ver. Entendi. Se eu não tiver trabalho no mestrado, eu aviso a vocês sexta-feira à tarde, a gente faz sexta-feira à noite. Se não, a gente deixa para depois do feriado. Tá Obrigada, bom? Ramon. Beijão, galera. Tamo junto. Bons estudos para vocês. Ramon. Valeu. Tchau, tchau. Ramon. Oi. Tipo assim, eu não consigo entender, porque, tipo assim, o 600 seria... Você quer voltar nisso na próxima aula? Porque o Rodrigo já até mandou o link lá. Volto. Eu vou fazer exercício com vocês, eu volto. Porque, tipo, fica tranquilo. Na próxima aula, quando a gente for fazer exercício, eu explico isso de novo. Eu vou pegar um exercício para vocês terem essa ideia. Eu fiquei muito confuso na parte lá, porque primeiro foi para 600, depois foi 200. Não, pode deixar, eu explico para vocês. Já, valeu. Próxima aula eu vou fazer exercício exatamente disso. Como que isso é cobrado no vestibular. Valeu, pessoal.